Queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Gostaria de compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com vocês que se encontram no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 16, que diz: Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? Amém, queridos. Meus irmãos, que é uma oração que Davi faz, né, diante do Senhor, reconhecendo que quem ele era, o que ele foi, o que ele fazia. Ele reconhecia que sem o Senhor ele não seria aquilo que ele foi. Davi faz esta oração, ele lembra, volta lá atrás, lá no começo da sua história, da sua caminhada, onde ele ficava lá atrás, filho de um camponês, né, de Jessé. Claro, Jessé já dormia no Senhor essas alturas, e aqui Davi já estava bem velho, estava quase para descansar no Senhor também, e ele faz essa oração, né? Lembra de quem ele era, de quem ele foi, o que ele fazia, como eu disse no início. E ele ficava lá no pasto, cuidando de ovelhas, matando urso e leão, e ninguém via. Davi se lembra de quando derrubou Golias, né? Davi se lembra de como ele foi se tornando, né? E ele reconheceu, mesmo que quando ele peca, né, de matar, fazer um homicídio em matar Urias, depois se deitar com Batseba, ele escreve Salmo 51 e reconhece, né, que ele faz tal outra oração que pedia para o Senhor tirar tudo, menos a presença, porque não adiantaria de nada a presença sair e ele ficar ali com a riqueza, com o templo, conhecimento, com fama, né? Mas ele preferiu abrir mão de tudo isso e ficar com a presença. Era um homem sincero, um homem com o coração meigo, voltado, né, para o Senhor, um homem que era dedicado ao Senhor. Tudo que iria fazer, tudo que iria ali apresentar, ele ia diante do Senhor, diferente de Saul, né? Não deixou a soberba entrar. A mesma unção que Saul tinha, Davi tinha também. As promessas, Davi também tinha, mas o que determinou foi Davi ser humilde, a humildade, o reconhecimento, ali está diante do Senhor, né? E quando a pessoa tem um reconhecimento, né? Isso é fundamental. E Davi, em meio a tudo isso, era uma pessoa, mesmo sendo rei, mesmo com as suas bênçãos, mesmo ali com tudo aquilo, Davi continuava sendo humilde. Isso era fundamental na sua vida, né? Quando ele se prepara para as batalhas, ele, por mais que ele era uma pessoa experiente, por mais que ele era uma pessoa guerreiro, por mais que ele sabia, mesmo assim ele ia consultar o Senhor, ele ia diante do Senhor. Olha só a humildade, o reconhecimento, porque ele diz: eu tenho um exército poderoso, eu tenho um exército aqui forte, eu tenho um exército aqui preparado para a batalha, para a peleja, então não preciso de nada, então só juntar eles aqui e vamos ter um encontro ali com os inimigos. Mas mesmo assim Davi não, ele não deixou isso entrar dentro dele, a soberba, o orgulho, a altivez, não deixou isso entrar dentro dele. Ele preferiu entrar na presença do Senhor, consultar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e perguntar ao Senhor, né? Davi era um homem preparado, um homem cheio de unção, cheio de humildade, cheio de reconhecimento. Louvado seja Deus. Eu vejo pessoas que ganham algo, que faz algo, esquece, deixa Deus de lado, não lembra mais de Deus. Não faça isso. Não deixe isso entrar dentro de você. Reconheça
Se você tem algo, foi Deus quem fez. Se você fez algo, foi Deus quem fez. Reconheça, irmão. A gente só está de pé pela misericórdia, pela graça. A gente só acorda pela graça, pela misericórdia, irmão. Porque se fosse por isso, a gente não tem poder para nada, não somos nada. Reconheça, não deixe a soberba, a altivez, o orgulho, a vaidade entrar dentro de você, dentro do seu coração e tomar posse. Não, irmão. Tira tudo isso e reconheça. Se você é o que é hoje, é graças a Deus. Se você tem o que tem hoje, graças a Deus, irmão. Reconheça. Olha esse exemplo aqui, Davi. Olha este exemplo que a Bíblia nos dá, nos mostra aqui. Este homem, mesmo com tanta riqueza, com tanto reconhecimento, com o preparo que tinha, mesmo assim ele era humilde. Ele reconheceu, louvado seja o nome do Senhor. Davi admite que a abundância que preparou para o templo é na verdade um presente de Deus e não, olha só, e não há algo que ele adquiriu por mérito próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa vem da tua mão e é toda tua. Olha só, irmão, o reconhecimento que este homem tinha. Olha só. Aí fica você querendo ser... Não, irmão, não deixe isso não. Não deixe o inimigo confundir sua mente. Não deixe o inimigo querer adentrar dentro de você e dizer que você já não precisa. Não, não. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos reconhecer, ser humilde. Olha o exemplo de humildade que este homem nos mostra, nos dá, irmão. Olha só, o rei expressa sua humildade ao questionar quem ele era para que Deus o tenha elevado e feito promessas tão grandiosas a ele e sua descendência. Olha só, irmão, ainda estou no versículo 16, olha só, Davi reconheceu se ele tinha uma casa, a família, foi graças ao Senhor. Eu não estou aqui dizendo que Davi foi um bom pai, não, estou dizendo que ele tinha. Eu estou dizendo o que ele tinha, o que ele conquistou foi diante a graça, diante a presença, foi diante o Senhor quem fez tudo isso. E ele reconheceu tudo isso, meu amado irmão. A gratidão é a oração que este homem faz, irmão. A oração profunda, louvado seja o nome do Senhor, que ele faz pela bondade de quem? Do Senhor, glória a Deus. Olha só que forte isso. E pela quê? Pela aliança, louvado seja o nome do Senhor, feita com ele, aceitando com alegria o não de Deus para construir o templo e confiando nas promessas divinas. Olha só, mesmo ele recebendo não, a vontade que Davi tinha de construir um templo para colocar a arca, louvado seja o nome do Senhor, dentro do templo, ele recebeu um não do Senhor. Ele recebeu, falou que não, Davi, você não vai construir um templo porque você tem mãos sanguinárias, você é um homem sanguinário, não vai. Mas mesmo assim Davi não deixou se abater diante disso. Eu vejo pessoas que quando recebem um não, já quer virar a cara, já quer fechar a cara, já não quer mais fazer. Não, meu irmão, reconheça. Se você recebeu não, você não está preparado. Não que Davi não esteja preparado, não que Davi não estava preparado para construir. Davi estava preparado, mas o Senhor fala para ele não, porque ele era um homem sanguinário. Às vezes você pode estar recebendo não, você sabe o que você fez, o que você andou fazendo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então reconheça como este homem aqui reconheceu. Se o Senhor disse não, amém, eu vou continuar como eu estou, a minha vontade, ele sabe que é de construir um templo, mas já que ele não permitiu, louvado seja o nome do Senhor, que eu construa um templo, aleluia, a promessa de um filho, louvado seja o nome do Senhor, Salomão, um homem sábio, é que vai edificar. Olha só, você não vai fazer, tudo bem, mas o teu filho, Davi, vai fazer. Glória a Deus. Olha só, irmão. Eita, é tremendo o que Deus faz na vida do ser humano, é tremendo. Só Deus mesmo. Só Deus para explicar tudo isso. Só Ele. Às vezes você pode não fazer,
mas a tua descendência, o teu filho, alguém da tua família, da tua parentela é quem vai fazer. Olha só, às vezes você não pode fazer, mas Deus já tem separado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai fazer? Glória a Deus. Davi queria fazer o templo, construir o templo. O Senhor disse o quê? Não, tudo bem, mas Salomão foi quem edificou o templo. Salomão foi quem levou a arca para dentro do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Davi tinha uma fé e dependência do Senhor. Ainda no versículo, este versículo ressalta a fé de Davi em Deus como a fonte de tudo, mostrando que o verdadeiro servo não dá a Deus, mas reconhece que tudo que possui já é dele. Aleluia. Olha só, né? Este versículo aqui é poderoso, este versículo aqui é forte. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Davi serve como exemplo de como submeter os próprios planos, submeter os próprios desejos à vontade de Deus, confiando nas promessas e na direção divina, mesmo quando os planos pessoais são frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em resumo, meus amados irmãos, em 1 Crônicas, capítulo 17, versos 16, ilustra a entrega total de Davi. Glória a Deus, aleluia. Olha, total entrega de Davi a quem? A Deus. Louvado seja a humildade diante da grandeza. Louvado seja o nome do Senhor divina e a fé e a fidelidade de Deus, mesmo quando os planos diretos construir o templo foram redirecionados por ele. Amém, meus amados irmãos? Então, que esta passagem venha falar com você, assim como ela falou comigo, eu creio em nome de Jesus. Então, deixa eu estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, obrigado por este momento maravilhoso, Senhor. Um momento, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem nos proporcionado, meu Pai. Aqui, Senhor, meu Deus, de estar diante de Ti, Pai. Neste momento eu oro pedindo ao Senhor, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, fala com esta pessoa, em nome de Jesus, Senhor. Esta pessoa venha reconhecer, meu Pai, diante de tudo, que o Senhor é quem fez todas as coisas e quem faz todas as coisas, Pai. Santo, Pai querido, eu oro, Pai, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados, em nome de Jesus.